Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje a gente vai falar sobre advérbios de frequência em inglês, ok? E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, tranquilo e silencioso, fones de ouvido, deixar seu material próximo a você e vamos para o nosso conteúdo. Advérbios de frequência. Para expressar a frequência em que alguém faz alguma coisa, usa-se os advérbios of frequency. Em inglês, eles indicam a rotina e quando praticamos alguma ação repetidas vezes. Além disso, os advérbios of frequency podem aparecer em qualquer tempo verbal, ou seja, no passado, no presente e no futuro. Para entender o seu uso, leia os tópicos seguintes a seguir. Are you ready? Quais são os advérbios of frequency? Observe na tabela seguinte os principais advérbios of frequency, com a porcentagem ao lado esquerdo, para se ter uma ideia da quantidade que eles podem expressar. Então aí eu deixei alguns, e a porcentagem que eles aparecem, no uso assim diário, da frequência da língua inglesa, Então tem aí o 100%, vai ter o 50% e o 0%, certo? E aí estão eles, que é o always, sempre, usually, normalmente, o regularly, regularmente, o normally, o normalmente, o often, frequentemente, o something, às vezes ou algumas vezes, occasionally, o ocasionalmente, o rarely, que é o raramente, o seldom, que é o raramente, e o never, que é nunca, E ali vai ter alguns exemplos escritos para vocês estarem acompanhando também. Regras de uso. Observe, portanto, as regras de uso do advérbio of frequency, Os advérbios of frequency precedem o verbo principal, Então a gente vai ter aí o I usually wake up full of energy, Eu normalmente acordo cheio de energia. Então o usually, ele vai estar aí, representando os advérbios of frequency, Vai ter o usually aí. No segundo exemplo aqui a gente vai ter o never, E aí estão os dois representando, como eles aparecem, Eles precedem o verbo principal, Qual é o verbo principal aí do I usually wake up full of energy, Então seria o wake, O wake aí seria o verbo principal e o nosso usually vai ficar antes dele, O sujeito está lá no começo, o I, e essa daí é o exemplo deles, e de como se é utilizado. É certo diante do verbo to be, They are always later, Eles estão sempre atrasados. Então, aí vai ter esse exemplo, com o verbo to be. Ele vai ficar lá depois do verbo to be, Então vai ficar o sujeito they, o are, o verbo to be, e depois aqui entra o always, E por fim o complemento final, que é o late. Então tá aí o they, o are, o always, e só então a frase termina. Em frases negativas, os advérbios ficam entre o auxiliar mais o not, e o verbo principal. Então a gente vai ter o he doesn't, usually get sick, Então a gente vai lá colocar o he, o doesn't, que é a partícula de negação junto com o verbo to be na forma abreviada que a gente aprendeu. Aí você vai colocar o advérbio de frequência no meio, que é o usually, e repete o restante da oração, certo? Alguns advérbios podem vir tanto no começo da frase quanto no final, Frequently, generally, normally, occasionally e sometimes, Então, normally vai estar ali no começo, Normally she leaves home by car, Normalmente ela sai de casa de carro. Então ele vai estar lá no começo, Então são casos especiais aí quando ele vai aparecer lá no começo, A gente vai ter também o occasionally I like to have ice cream for dessert, Ocasionalmente eu gosto de tomar sorvete como sobremesa, É muito comum usar os advérbios de frequência para descrever a rotina, I always get up early, Eu sempre me levanto cedo, Então eles sempre são usados com frequência, para descrever uma rotina.
E aqui eu deixo para vocês, né, uma atividade que vai ser do nosso livro, páginas 79 e 80, ok? Lembrando que todo o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e acione o sininho para você estar recebendo as nossas notificações e lançamentos de vídeos. Peço que deixem um like também nesse vídeo e sigam a gente nas nossas redes sociais. Acessem também o conteúdo da sua agenda eletrônica e assim você estará 100% conectado à nossa EPP online, certo? Eu vou ficando por aqui, deixo a todos um grande abraço, até a próxima aula.